Tem alguma coisa errada aqui, né? É um prazer, é uma alegria imensa estar participando junto com vocês de uma comunhão tão maravilhosa que, para vocês terem uma ideia, a gente ainda guarda recordações do ano passado. E eu tenho certeza que sempre vai ser assim. Cada ano que nós estamos aqui juntos, nós vamos ter sempre histórias poderosas para contar, porque é através de um Deus que age. E eu quero começar fazendo uma pergunta para ativar nossa mente. Qual a passagem do Novo Testamento que mostra como o nosso Deus é Salvador? Qual a passagem que você lembra do Novo Testamento que mostra que o nosso Deus é Salvador? Muitas passagens podem vir à sua mente, e a minha vem aquela que diz: atentai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Em se tratando de Salvador, Deus é o nosso Salvador, porque ele derramou o seu próprio sangue para nos salvar. Em se tratando de conversão, que também inclui o meu tema, qual a mais conhecida entre todas? Com certeza, nós já lemos várias vezes, repetidas vezes, a conversão de Saulo em Paulo. Então hoje eu quero falar, além do Deus Salvador, que derramou seu sangue por todos nós, o Deus que converteu Saulo em Paulo. Mas não para falar da conversão dele, mas para mostrar o Deus que converteu. Deus alcançou o principal perseguidor da igreja. Eu não quero que a gente leia todas as passagens, né? Você sabe que Atos 9, Atos 22 e Atos 26 conta, através de Lucas, desde a conversão, como também o testemunho de Paulo, várias vezes, da sua conversão. Mas uma coisa que fica clara, e você vai poder lembrar na sua memória que você já leu, é que Deus age salvando e convertendo. Porque se tem outra história que mostre mais claramente que Deus salva, que Deus converte, eu não me lembro. Mas essa daqui mostra com toda certeza que Deus alcançou o principal perseguidor da igreja. Isso daí vai provocar algumas reações na gente, algumas convicções que eu hoje quero passar aqui. Porque nós não estamos lidando com um Deus fraco, nem distante, mas com um Deus vivo e um Deus presente. Ninguém pode ser salvo e convertido se não for como resultado da ação de Deus. Essa é a primeira coisa que eu vejo naquela história tão forte que é contada sobre a conversão de Saulo em Paulo. E aqui mostra que todos nós, cada um de nós, não pode ter chegado à presença de Deus se não foi através de uma ação dele. A gente tem visto aqui, desde o princípio, Deus agindo, através da criação, através das promessas, da aliança, através da libertação do povo dele, através de missões, já no Velho Testamento. A maior de todas as ações, a gente acabou de ouvir, Deus presente. Mas essa ação continua, porque Deus está salvando. Ele não parou de realizar seu propósito, seu plano,
E todos nós aqui, hoje, somos resultado dessa ação salvadora de Deus. Essa obra de salvação de Deus é tão poderosa que deixa marcas inquestionáveis. Olhe para a conversão de Saulo em Paulo. Foi uma conversão que derrubou uma vida velha e antiga. Toda uma vida construída no farisaísmo foi derrubada naquele dia, para que Deus pudesse levantar e construir uma nova criatura. Ela divide a vida, ela muda a atitude, divide a vida porque já não somos mais quem éramos. Não é verdade? Como também aconteceu com Paulo. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E muda a atitude porque aquela atitude de independência passa a ser uma atitude de dependência, porque transforma o coração do homem e dá a ele o que antes ele tinha no princípio, que ele dependia completamente de Deus. Voltamos a ter uma atitude que dependemos de Deus. E o propósito também muda. Quantos sonhos você tinha antes de ser cristão? E quais são os seus sonhos, os seus propósitos agora? Tudo isso aconteceu na vida de Paulo. O homem que tinha o sonho de servir a Deus, destruindo a igreja, passou a ter o sonho de pregar o evangelho por todas as nações conhecidas da terra e sofrer pelo nome de Jesus. Isto foi uma grande mudança de vida, de propósito. E quando eu penso na conversão, quando Deus está agindo na conversão, eu penso como antes minha vida ia, como num carro, né? E eu era o motorista. Por ser um religioso, Deus era apenas o quê? Um passageiro. Eu era um religioso, né? Não é que eu não falasse em Deus, eu falava. Eu admitia que Deus existia, mas quem dirigia a minha vida? Era eu. Mas no dia que eu fui confrontado por um Deus que salva pecadores, eu tive que render a minha vida, sair daquela volante e dar a direção total e completamente a Deus. Isso não pode mudar na vida da gente. Isso é algo que nunca pode mudar. Algumas lições importantes que podemos tirar desse primeiro ponto. Deus alcança, é verdade, o principal perseguidor da igreja. Mas isso nos traz, para mim particularmente, a convicção que Deus salva e converte pecadores. Essa convicção, se não existir na vida da gente, nós não vamos também pregar o evangelho. Como Alan falou, a compaixão move o coração, a convicção quebra barreiras. E a verdade é essa, nós precisamos de uma convicção que quebre barreiras, a começar dentro de nós. E eu fiquei pensando, como eu falei no início, desde o ano passado, quem estava aqui naquele encontro falando do Deus missionário? Quantas barreiras foram quebradas no nosso coração? Como eu pude abrir meus olhos e ver o que Deus queria de nossas vidas. Aí quando eu me deparo novamente com o tema desse ano, é o Deus que age. Eu disse, o que é que Deus está querendo mostrar para a gente? Não é por acaso que Deus está trazendo esses assuntos para a igreja no Brasil. Porque desde o ano passado, eu voltei junto com os irmãos de São Lourenço, dizendo, nós não temos confiado em Deus como deveríamos. E chamamos a igreja de São Lourenço para orar. Falamos que precisávamos nos arrepender de sermos tão egoístas e não estar levando esse evangelho. O Deus
que age, que salva, que converte. Chamamos a igreja para confiar em Deus, que Ele iria fazer a sua obra. Cada um de nós, confiando em Deus, Ele vai usar a nossa vida. Começamos a dizer para que a igreja de São Lourenço, né, lá, pudesse ser uma igreja que ora e que evangeliza. Chamamos os irmãos para isso. Foi uma resposta que eu nunca tinha visto ainda nesses 7 anos que eu estou lá. Eu pude acreditar que Deus estava realmente agindo no seu povo, mesmo que eu não soubesse que o tema desse outro encontro fosse esse. E a gente começou a ver que Deus começou a usar a vida de irmãos, lá em São Lourenço, confiando em Deus, orando, evangelizando, saindo com outros. Em todos os anos lá, nós não conseguíamos crescer muito. Eu não estou dizendo que a gente cresceu muito, mas estávamos com 40 irmãos e passamos para 70. E eu só posso ver como resposta dessa confiança que cada irmão começou a depositar em Deus. Porque não foi a obra de um evangelista, de um obreiro, foi a obra de vários irmãos que lançaram-se ao mundo confiando em Deus. Abriram a boca e realmente muitas barreiras foram quebradas. Porque acreditamos verdadeiramente que o nosso Deus é um Deus que salva e que converte. E isso aqui foi uma convicção que quebrou muitas barreiras dentro da minha vida. Eu sei que ainda hoje eu estou sendo confrontado com Deus para novamente confiar nele, como se tivéssemos começando de novo, não é verdade? Eu sei que eu vou de novo voltar para São Lourenço e começar a dizer: eu vi Deus operando maravilhosamente em todo o Brasil. Eu também pude contar o que Deus tem feito aqui, mas eu ainda quero voltar aqui, se Deus permitir, se Jesus não voltar, e ouvir muito mais de todos os lugares do Brasil. Porque Deus é um Deus que salva, que converte e que transforma a vida de pecadores. Lembra o que ele disse para Paulo? Numa situação de medo, ele tinha sido açoitado, apedrejado em algumas cidades. Chega lá em Coríntios e Deus diz essas palavras para ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E eu comecei a acreditar mesmo, Deus tem muito povo nessa cidade. E Deus tem muito povo em cada cidade. Agora o que nós precisamos é colocar a vida de cada irmão na confiança, na convicção que temos um Deus, que é o mesmo, que salva e converte pecadores. E também dessa história, dessa conversão de Paulo, o que nós vemos em Deus também, foi que no dia que ele tirou Paulo daquela vida, ele também deu a ele uma vocação. Você não se lembra o que ele disse lá em Atos capítulo 9, onde relata a sua conversão? Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim. Disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele já mostrou para Paulo desde o primeiro dia qual era o chamado, qual era a vocação, qual era o propósito pelo qual ele estava sendo salvo. É verdade que eu sei que ninguém aqui vai ser um apóstolo como ele, mas todos nós, desde o dia que fomos salvos, nós entendemos, nós precisamos ir a esse mundo. Nós precisamos levar essa mensagem, porque essa é a vocação de cada um de nós. E eu diria a primeira, porque todos nós que nascemos de novo, eu posso
quase dizer com certeza, queremos falar, mesmo que não sabemos falar. Já é o quê? Mostra o resultado que Deus está agindo, salvando, transformando e vocacionando cada filho dele para uma obra grandiosa que ele vai fazer, está fazendo e vai continuar fazendo no nosso meio. O Deus que salva é o mesmo Deus que coloca no corpo. Preste bem atenção a isso, porque às vezes a gente para muitas vezes no Deus que salva, mas o Deus que salva é o Deus que chama, é o Deus que coloca no corpo. Lembra o que ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7? E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, se o Deus que salva é o Deus que chama, que coloca no corpo, é o Deus também que capacita. Porque Ele está dando para os seus filhos a condição que nós precisamos para realizar a obra dele. Agora eu tenho algumas perguntas para fazer. Diante de tudo isso que nós vemos da conversão de Saulo em Paulo, o que Deus está fazendo, o que Deus ainda faz, o que Deus fez na minha e na tua vida, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer para que Deus possa mudar as nossas vidas, nos dar mais convicção, levantar obreiros para a sua seara? Porque a palavra diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são. Mas o que é que ele diz para a gente fazer? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande, é o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Já pensou o trabalho que a gente precisa ter? O trabalho é confiar, é orar, é pedir e acreditar que Deus vai fazer a sua obra quando nós nos colocamos nas mãos dele. Se Deus é quem levanta e capacita seus obreiros, eu pergunto ainda, quem é que coloca esses obreiros na seara? E eu ainda pergunto, quem é que o sustenta? E quem é que o habilita? E quem é que o apoia? Agora pense nisto. Agora pense um pouco comigo. E se não houver reconhecimento por parte da igreja? Às vezes tem muita gente dizendo assim, eu não estou fazendo a obra porque ninguém deixa. Agora pergunta para Paulo se algum dia ele deixou de fazer a obra porque ninguém deixou. Eu não estou pregando o evangelho porque não vem aqui na frente. Irmãos, a gente não pode viver dessa mentira. A igreja é formada de todos que têm uma missão, ser obreiro do Senhor. Independente de dom, nós fomos salvos, convertidos e chamados para levar esse nosso Deus Salvador por todo o mundo. E às vezes as pessoas dizem assim, não é? E se eu não tiver, além de reconhecimento, se eu não tiver treinamento? Eu não sou contra treinamento. Eu venho aqui para fazer um treinamento. Mas Deus, Ele treina o seu povo. Ele treina os seus servos. É isso que eu aprendo na Bíblia. E se nós não temos condição de ter a tão sonhada faculdade cristã no Brasil, não é? Os tão sonhados doutorados que um dia poderá ter aqui no Brasil para os seus servos, mas a gente tem o Deus que salva, que transforma e que capacita o seu povo. É isso que a gente precisa confiar, porque tendo ou não tendo, a única coisa que a gente precisa ter é a confiança, é a convicção que move montanhas, que quebra barreiras e que pode levar esse evangelho a todos os lugares do Brasil que ainda não chegou. Às vezes algumas pessoas dizem, e se não tiver sustento? Eu sou sustentado pela igreja. Mas uma coisa que eu sei, eu não sou obreiro do Senhor porque sou sustentado.
e não vou deixar de ser, porque sou, se não tiver sustento. Uma coisa deve ficar clara, eu acho importante tudo isso, treinamento, sustento, mas o que a gente não pode perder de vista é que é Deus que salva, que converte, que transforma e que capacita. É esse Deus que faz a obra, não é meios, não é métodos, é o próprio Deus. E se alguém me conhece, sabe que eu gosto muito, né, de treinamento, de treinar homens na igreja. Gosto muito que a igreja esteja assumindo sustento de obreiros para que ela possa levar mais longe esse evangelho. Eu fico muito feliz com tudo isso. Mas o que eu quero dizer, com todas as letras hoje, é que nós precisamos confiar em Deus. E se não temos todos os recursos materiais, temos o maior de todos os recursos. E que esse não pode ser substituído. Esse não pode, é insubstituível. É a nossa fé num Deus que age. Eu quero até terminar dizendo, né, que foi essas duas convicções. Eu sei que tem muito mais lições aqui. Eu sei que não estou esgotando o texto, não é? Nem seria possível. Mas essas duas convicções eu vejo na vida de Paulo. Desde o dia que ele foi encontrado por Deus na estrada de Damasco, que ele passou a acreditar que Deus salva e transforma até o maior perseguidor da igreja. Porque ele testemunhava isso. Porque ele falava isso para onde ele ia. E a segunda convicção que eu vejo é que, como aconteceu com ele, ele tinha certeza que o Deus que salva e transforma também é o Deus que chama e capacita. E essas duas convicções levou ele a enfrentar toda e qualquer barreira. E eu posso hoje ver isso aqui acontecendo. Vocês se lembram daquele jovem que veio aqui e falou do lar cristão? Vocês ainda se lembram do nome dele? Eu não quero falar de Paulo mais. Eu quero falar de Serginho. Eu conheço ele. Desde há muito tempo atrás, eu vejo que a convicção que Deus salva e que transforma e que capacita tem se mostrado na vida daquele homem. Mas eu posso citar outros nomes. Você já conheceu Kennedy aqui, do sertão da Paraíba? Não tem um missionário lá, não tem um evangelista. A igreja nasceu no meio do povo. E eles hoje são os obreiros reconhecidos por Deus, que estão ali. Às vezes ele chora, você vê ele chorando. Eu preciso de um evangelista lá, tempo integral, de mais material. Você já viu ele vir pedir isso aqui, não é? Ou corre para você. É verdade. Mas esse homem tem mostrado que Deus está agindo lá no sertão da Paraíba. E que eu quero dizer para ele, que ele continue com essa convicção que Deus age, que Deus salva, que Deus transforma, porque através deles que Deus vai fazer a obra naquela região. Eu conheço outros exemplos que você pode se informar. Lá no Nordeste, pessoas sem sustento fazendo a obra. Pessoas com sustento também fazendo a obra. Mas grandes exemplos de fé, que a gente não precisa somente levantar da Bíblia, mas ver hoje, através da nossa irmandade, homens, e eu não vou falar mulheres, né, porque não tem aqui, mas homens que foram convictos e chamados com essa força que Deus dá, para que faça a obra do Senhor em qualquer lugar, diante de qualquer dificuldade. Eu quero concluir dizendo que uma certa vez, um irmão na fé me chamou, um irmão que me ajuda muito, sabe? E disse: Mozart, os irmãos lá em São Lourenço, eles te veem como?
Qual é a imagem, a impressão que eles têm de você? Eu acho que como um irmão que está pronto para servir, um irmão que quer ajudá-los com a palavra de Deus, com a minha vida. Eu penso que passo isso. Aí ele chegou para mim e disse: você passa para os seus irmãos confiança em Deus? Ou você é uma pessoa que passa medo, covardia, e nas horas mais difíceis você recua e se acovarda? Sabe quando é que a igreja vai sair por esse mundo pregando o evangelho? É quando ela começar a ver isso em você. Eu não sei porque ele disse isso para mim, sabe? Mas foi realmente algo que mexeu com a minha vida. E muito antes de eu estar diante desse texto e saber que Paulo foi movido por essas duas convicções, eu hoje posso entender porque ele conseguia influenciar tantos obreiros na sua caminhada. A igreja do Brasil está precisando de homens também, não que chamem a atenção para si, mas que confiem em Deus e que seja um modelo de fé, que não seja no campo, na seara, que eu não sei se todos vão sair, não é, por aí, mas que seja um modelo de confiança, de convicção, como Paulo disse para Timóteo, que ele também fosse um modelo de fé, que o povo pudesse ver isso nele, e que nós possamos sair daqui e passar para nossos irmãos essa confiança em Deus que nós temos recebido aqui, e que nosso Deus, que é Salvador, na Bíblia, que é o autor de grandes heróis da fé, de grandes histórias de fé, possa passar a ser autor também de grandes homens de fé e grandes histórias de fé no meio da igreja do Brasil. Amém?